Boa noite a todos. Hoje tenho o imenso prazer de começarmos as lives da Clínica Cordes com assuntos sobre a saúde cardiovascular. Hoje iniciaremos com o tema hipertensão arterial, tema de muita importância. Estamos hoje aqui eu, Dr. Juan Munhoz, e Dr. Valério Carrareto, ambos cardiologistas da Clínica Cordes. A hipertensão arterial é uma doença muito prevalente. Acredita-se que cerca de 20 a 30% da população tem a hipertensão arterial. Portanto, é um tema de relevada importância. E ainda entre esses 30% de hipertensos, digamos assim, apenas cerca de 20% tem sua pressão efetivamente controlada. Então, hoje aqui nós vamos esclarecer dúvidas de vocês, nossos pacientes, dúvidas que às vezes não ficam bem elucidadas aqui no consultório. Vamos procurar fazer um bate-papo amplo, assim, de fácil entendimento, e vamos esperar também perguntas da plateia. Acreditamos que por volta de 30, 40 minutos consigamos elucidar tudo. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Dr. Valério, meu grande amigo. Valério, procura conceituar assim, de forma simples o que é hipertensão, né? Os seus tipos e por que tratar da hipertensão. Ok. Juan, boa noite. Primeiro, te parabenizar pela iniciativa, né? A gente está vivendo aí um período muito complicado, né? Devido a essa epidemia, dificuldade. Nesse momento é bem-vinda, né? Principalmente pela condição que a gente vive, né? A gente em cardiologia atende pacientes mais idosos, que é justamente a população. Agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Bom, com relação de forma assim, bem didática e bem simples, né? A hipertensão a gente divide em dois grandes grupos, a primária e a secundária. A primária a imensa maioria da população o que tem o que a gente chama de hipertensão arterial primária, ou seja, em torno de 95% mais ou menos da população. São pacientes que já têm de genética familiar para desenvolver o quadro. Quem é secundária de pacientes. A gente pode destacar algumas causas, como a apneia do sono, hiperaldosteronismo, que é um tumor que pode produzir algumas substâncias que aumentam a pressão, problemas da tireoide, felcromocintomas, mas são situações bem menos comuns, né, imensamente do que a hipertensão. E a gente não pode esquecer também, né, da hipertensão cardiovascular, que é muito importante e é muito comum entre essas causas, né? Mas realmente, assim, grande parte dos pacientes são hipertensos primários ou essenciais, né? E, Valério, por que tratar a hipertensão? Por que se deve sempre, não importa qual o grau de hipertensão, se é uma hipertensão leve, moderada ou grave, por que tratar da hipertensão? Certo. Bom, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam a nível de Brasil e a nível de mundo, né? A gente divide ela em alguns graus, né, como você falou, primário, secundário, mas eu acho que o mais importante é a gente, em graus e estágios,
a gente ter a noção de quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor vai ser para esse paciente. E por que tratar? Justo porque ela é a principal causa de morte por doença cardiovascular. Então, a gente tratando, mantendo uma pressão adequada, a gente vai automaticamente estar prevenindo o AVC, prevenindo o infarto agudo do miocárdio, melhor dizendo, prevenindo a doença arterial coronária, né? E que se traduz principalmente pelos quadros de angina e nos quadros mais graves de infarto agudo. A gente vai estar preservando, vai estar evitando de lesão em órgãos-alvo, ou seja, danos aos olhos, danos aos rins, levando ao quadro de insuficiência renal, né? E importante também, a gente sabe que a hipertensão tem uma influência muito grande nos quadros de demência, né? Quanto antes a gente começar a tratar a pressão, a gente previne esses quadros, o aparecimento do quadro de demência, né? E como você falou, é uma prevalência muito alta, em torno de 20%, 30%, né, da população, dependendo da população estudada. E a gente sabe que no paciente idoso, né, a partir da terceira idade, essa prevalência ela ultrapassa até mesmo os 50%. Então, isso mostra para a gente que o quadro de hipertensão matado ou não sendo tratado pode... né? Da saúde, em 2018 morreram 386 mil pessoas. Então, para que vocês não sejam, né, um número absurdo, né? pacientes, não sejam vítimas, né, dessa doença, há que se tratar, né, para prevenir tudo isso que o Valério já citou, são inúmeras complicações, então há que se tratar sempre. Agora, Valério, a gente sabe que existe, né, uma diferença não só da prevalência, mas também como em algumas características de raça para raça, né? Fala um pouquinho sobre isso. Certo. Aproveitando o gancho que você me deu, quando a gente fala em tratar, a gente pensa muitas vezes em morte, né? Que seria o pior desfecho da hipertensão. Mas a gente não pode deixar de citar da incapacidade que a hipertensão pode levar ao indivíduo. E muitas vezes você pega um indivíduo jovem, né, na idade que ele está mais produtiva da vida, em torno de 40, 50 anos, esse indivíduo tem um AVC, né, ficando com uma sequela grave, ou mesmo tendo um infarto, na qual há uma perda de função cardíaca, né, e esse indivíduo se torna incapacitado muitas vezes para o trabalho, né. Então, às vezes a gente pensa muito em morte, mas pode ter uma sequela mais grave ainda. Com relação à raça, a gente sabe que, na verdade, a hipertensão nós podemos ter nos indivíduos da raça branca, raça negra, isso aí é indiferente, né? Mas, na raça negra, ela tem uma prevalência importante, né? Assim como na amarela. E até propriamente na raça negra, é uma hipertensão, o nível, além da prevalência ser maior, geralmente são níveis mais elevados de pressão, né? E que apresentam uma dificuldade, um controle da pressão mais difícil do que nos outros indivíduos, né? E, inclusive, o tratamento, né? Existem drogas que vão agir melhor de acordo com cada grupo desses pacientes, né? Quando a gente fala em tratamento da hipertensão, a gente sempre pensa, obviamente, em medicamentos, claro. E existem medicamentos mais apropriados para cada tipo de paciente, né? Raças, como você já falou. Mas muitas vezes a gente não obtém o tratamento adequado, porque existem algumas hipertensões mais graves, especialmente, como já falamos, na raça negra, mas existem também
categorias diferentes de hipertensão. Então, queria que você falasse um pouquinho da hipertensão resistente, né, e da hipertensão refratária, né, que são situações muito mais gravidade. Certo. Essa classificação, a gente hoje classifica, vê uma diferença entre a hipertensão resistente e a refratária, né? De uma forma assim mais menos técnica, né, para facilitar o entendimento, como o próprio nome já diz, a hipertensão resistente é aquela pressão de difícil controle, né? Logicamente que é um grupo muito menor de pacientes, né? A porcentagem de pacientes que se encaixam nesse grupo é uma porcentagem muito menor. E geralmente é aquele grupo de pacientes que requerem, no mínimo, 3 ou mais classes de medicamentos para a gente conseguir controlar o nível de pressão. A pressão refratária seria uma evolução, é um pior quadro da hipertensão resistente. Ou seja, é um indivíduo, a gente classifica que ele necessitaria de pelo menos 5 ou mais classes de medicamento para a gente obter o controle da hipertensão. Importante a gente saber classificar bem, porque muitas vezes a gente pega um indivíduo que a gente chama de resistente, né? Acha que ele tem uma hipertensão resistente ao tratamento, mas, na verdade, os outros fatores importantes no tratamento podem não estar sendo feitos, aderidos, né? O que a gente pode citar? O doente que não toma remédio, né? Todos, logicamente, adesão. Exatamente, né? Adesão, falando basicamente do medicamento, a adesão ao tratamento é um fator fundamental. Por vezes, né, a gente pega no consultório o paciente que está em tratamento medicamentoso, tomando seus remédios, e a partir do momento que você né? Então, antes da gente classificar um paciente como sendo hipertenso resistente, a gente tem que analisar a pressórico, desculpa, evitando a ingesta excessiva de sal, né? Se esse paciente está tendo uma carga de estresse emocional muito grande, ou seja, todos os outros fatores, né, estão sendo controlados e se mesmo assim eles mantiveram a hipertensão descontrolada, aí sim a gente pode classificar como hipertensão resistente ou refratária. Mas volto a falar que realmente é uma muito, muito baixa. Eu tenho... Te ouvir direito. Picotou um pouquinho, não ouvi o que você falou no final aí.
É, eu não ouvi o finalzinho que. Uhum. Oi, Rodinho, a sua. Consegui ouvir o final da sua fala. O final, não, não ouvi o final que você falou, Juan. Vamos, Pois é, não sei o que está vamos lá. acontecendo aqui, o sinal da internet está normal. Mas vamos lá. Então, referir com uma série de situações no nosso organismo e Sim. vão me provocar impotência. Fala um pouquinho disso. É meio que a elétrica. Fala um pouquinho disso. Certo. Com relação a isso, antes da gente ter a preocupação com possível efeito colateral do antipertensivo, a gente tem que ter em mente que o não tratar a hipertensão, isso sim é que pode levar a uma disfunção erétil, né? Então, eu acho que a primeira preocupação que a gente tem, você não tratar a hipertensão, não tratar o diabetes, automaticamente a chance de você ter um risco de disfunção erétil é muito grande. Existem realmente alguns medicamentos antipertensivos que podem ter um efeito na libido, na diminuição da libido e na função erétil. Mas hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de medicamentos. E medicamentos que têm uma ação são antipertensivos extremamente eficazes, né, no combate à hipertensão. Mecanismo combate à hipertensão nefroprotetor, ou seja, de proteção os triglicerídeos e que não alteram a função sexual. Não vejo sentido da gente não tratar a hipertensão pelo temor do remédio alterar a função sexual. Não vejo sentido nenhum. Vê que muitos diabéticos que já têm quadro, né, de disfunção prévia. É importante. Uhum.
Não, ó, cortou, não te ouvi. Eu acho que a internet, não sei se é a minha ou da. No final, eu não ouvi o que você falou. Ah, sim, entendi. Entendi. Isso aí é um ponto fundamental, né? Se a gente sabe que o hipertenso, grande parte deles, eles têm uma hiperreatividade, né, das artérias. Ou seja, o que é isso? A dieta rica em sódio, ela causa uma diminuição do calibre das artérias. Consequentemente, aumenta a pressão arterial, né? A OMS, ela recomenda que a gente dobro do que a idade recomendada de sódio. Então, isso dificulta fatores que realmente geram uma falha terapêutica, gera uma falha no controle da pressão. Colocar o sal no alimento depois de pronto é um erro. Mas a gente não pode deixar de esquecer que os alimentos industrializados, de forma geral, já têm uma quantidade de sódio muito grande. Isso vai impactar diretamente o efeito da medicação. Conseguiu me ouvir, no finalzinho? Mas está picotando demais, né? Uhum, Fazer dieta. E é difícil. É isso aí. Atividade física. Ok. Ok. Eu acho o seguinte, se tem tem uma mensagem importante, se só pudesse ter um conselho que a gente pudesse dar, né, eu acho que talvez o mais importante seja a atividade física. Falar, né, da hipertensão, a gente poderia ficar aqui mais de hora falando dos benefícios da atividade para a hipertensão, né? Hipertensão como para outras também, né? Mas a gente pode citar de alguns efeitos da atividade física que trazem hipertensão. Que a gente consegue uma melhora, uma diminuição dos níveis de triglicerídeos, consegue uma melhora a gente consegue um aumento do bom colesterol,
que é o colesterol HDL. A gente consegue uma diminuição do mau colesterol, que é o colesterol LDL. A gente consegue, uma ajuda no controle glicêmico. A gente consegue otimizar a perda de peso, né? Que é outro fator fundamental, a gente manter o peso numa faixa adequada. Com atividade física, sem entrar muito na questão científica, a gente consegue diminuir a ativação do nosso sistema nervoso, que causa o aumento da hipertensão arterial, principalmente através de taquicardia, né? A gente consegue diminuir a frequência dos batimentos cardíacos com atividade física. É importantíssimo frisar sobre um termo que a gente ouve muito hoje em dia, que é a sarcopenia, ou seja, a perda de massa muscular. A gente sabe que a sarcopenia, que a perda de massa muscular, ela começa a ocorrer mesmo nos indivíduos jovens, né? Então, por volta dos 30, 35 anos de idade, a gente já começa, principalmente nos pacientes idosos, se dá de uma forma muito grande, né? E a sarcopenia, a perda de massa muscular, ela vai impactar diretamente na qualidade de vida, principalmente do indivíduo mais idoso, né? Então, a atividade física, ela vai impactar diretamente no controle dessa sarcopenia, dessa perda de massa muscular. Você consegue ter um ganho de massa óssea, né? Com isso, automaticamente, você previne lesões, você previne quedas, né? A gente consegue liberar substâncias que fazem um remodelamento, que a gente chama em medicina, ou seja, a gente ganhar calibre, a gente consegue aumentar a circunferência dos vasos por onde o sangue passa, consequentemente diminuindo a pressão arterial, né? A gente libera substâncias que têm efeito de vasodilatação, entre elas tão famoso o óxido nítrico, que tem um efeito vasodilatador muito importante, né? Então, assim, a gente citou várias substâncias, vários mecanismos, né, na qual a gente consegue o controle da pressão arterial através do exercício físico. Sem falar que a atividade física, ela traz um bem-estar muito grande para quem realiza, né? Você tem liberação de substâncias de endorfina, de serotonina, que causam bem-estar, que ajudam o sono, né? Um fator muito importante, que a gente acho que deixou até de comentar com relação a, quando a gente está falando a questão da impotência sexual com os medicamentos, existe o que a gente chama de obesidade central, né? Que é aquele acúmulo de gordura abdominal, né? A famosa barriga, que por si só é um fator de hipertensão arterial, é um fator gerador de diabetes, né? Aumenta os triglicerídeos, que é a nossa síndrome metabólica, e diminui a libido também. E com a atividade física a gente consegue diminuir essa circunferência abdominal, né? Que hoje em dia a gente sabe que o tecido adiposo, que a gordura, ele é metabolicamente ativo, né? A gente achava isso há muito tempo atrás, que era simplesmente a presença da gordura, né? Principalmente no abdômen. E hoje a gente sabe que essa presença dessa gordura, esse tecido adiposo, esse tecido gorduroso, ele é metabolicamente ativo, ou seja, ele produz substâncias, produz hormônios que vão agir diretamente na formação
na piora da hipertensão, na piora da síndrome metabólica, que é o que a gente comentou. Síndrome metabólica, alteração da glicose, alteração dos lipídios, hipertensão arterial. Eu acho que seria basicamente esses fatores aí. Né? Só lembrando que essa atividade física que a gente está comentando é atividade física aeróbica, né? Então, é o caminhar, é o correr, é o nadar, né? Esse tipo de exercício é que gera todo esse benefício, né? Eu estou aqui até agora aguardando perguntas dos participantes, mas parece que ninguém tem nenhuma dúvida, Valério, né? As pessoas entram caladas e saem mudas, né? A gente está à disposição. Pois é. Aproveitando... só fazer só uma ilustração a respeito disso. Né? Você falou da sarcopenia, que é realmente muito importante. E lembrando que a sarcopenia a gente evita, obviamente, com uma boa alimentação, especialmente proteínas, e atividade física anaeróbica. Então, o idoso, principalmente, ele pode e deve fazer musculação. Claro que será adaptada à sua situação, mas isso é algo muito importante que muitos esquecem, né? Não é só para o idoso prevenir essa doença, essa situação, digamos assim, o exercício com pesos, né, adequado a cada um, claro, faz muito benefício. Exatamente, eu vou aproveitando. Aproveitando, eu ia tocar nesse ponto que você tocou, e exatamente. Atividade física, aqui a gente consegue o melhor ganho em termos de hipertensão arterial, do controle da hipertensão arterial, é a atividade física aeróbica, que você citou, o caminhar, correr, nadar, pular corda, bicicleta, né? Todas as atividades aeróbicas. Mas o exercício resistido, a musculação é fundamental também. Né? Ela pode e deve ser feita pelo paciente idoso e deve ser feita em todas as idades. Né? Como a gente comentou, claro, orientado por um profissional, com uma carga de exercício, uma carga de esforço calculada adequadamente para você. Né? Você tem que ter um profissional da educação física junto com você para te orientar a tua postura, a alteração progressiva, o aumento progressivo de cargas, né? Mas a musculação como complemento da atividade aeróbica, a meu ver, é fundamental. Você tem ganho de massa muscular, você aumenta a qualidade de vida do paciente, você previne lesões, você previne quedas, né? O estímulo muscular, ele libera hormônios, né? Que são metabolicamente ativos, lógico. Então, até mesmo para a questão da libido, quando você trabalha grandes grupos musculares, até nesse sentido, você tem uma melhora da disfunção sexual também, com a atividade física e propriamente dita com a musculação. Então, eu particularmente sou fã e recomendo fazer. O Luciano, nosso colega representante, pergunta aqui a respeito justamente disso, né? Se o aumento da massa muscular não se ganha com levantamento de peso. É exatamente isso, Luciano. E isso está indicado para qualquer faixa etária, né? É claro que, veja bem, o paciente, para poder se submeter a isso, em primeiro lugar, ele tem que estar com a sua pressão controlada, né? Mas é muito benéfico, sim, viu, Zé? Perfeito. A gente sempre fala, né, o Juan? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, em tudo, não só na medicina, o tratamento é uma equipe multidisciplinar. Né? Então, tem a nossa parte médica, logicamente, e que é tão importante quanto o nutricionista que vai estar junto com a gente, o professor de educação física que vai orientar de forma adequada e precisa o exercício. Se for o caso, o profissional da fisioterapia, se for indicado para o paciente. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar que você dá um tratamento
personalizado, né? Aquela receita de bolo, tanto da parte médica como o medicamento, esse medicamento é bom para todo mundo. Não existe, né? Você tem que ter um tratamento individualizado para cada perfil de paciente. E da mesma forma, tendo a ajuda dessa equipe multidisciplinar, que aí você vai poder ter um tratamento de qualidade, né? Olha, também deve, obviamente, acontecer com você. A gente tem muitos pacientes que eles vêm consultar porque são hipertensos e descobriram hipertenso, vêm consultar, e após uma primeira consulta, e onde se comprovou que, né, aquele medicamento conseguiu efetivamente controlar a pressão, esses pacientes desaparecem do consultório. Então, queria que você mandasse um recado para esses pacientes, ou seja, é possível isso ou não? Ou seja, o paciente ele precisa estar periodicamente vindo a consultas, ou basta apenas uma vez receber um medicamento e ele vai tomar esse medicamento o resto da vida? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. A gente, toda vez que você pega um paciente hipertenso, principalmente na primeira vez, que você avalia que precisa entrar com um tratamento medicamentoso, você, logo de início, você tem que vê-lo a períodos mais curtos, né? À medida que o tratamento, que essa pressão se adequa, que chega em níveis que a gente considera adequados, a gente pode aumentar o intervalo das consultas, mas jamais deixar de ter essas revisões periódicas, né? Até porque a hipertensão ela tem controle, né? É importante também, a gente falar que é muito comum a gente pegar na nossa prática o paciente que chega hipertenso, que você está com níveis tensionais, níveis pressóricos muito altos, que você tem que entrar com medicação, mas que esse paciente, durante o tratamento, corrige os outros fatores. Ele sai do sedentarismo, ele começa a ter uma atividade física regular, ele perde peso, ele cessa o tabagismo, né? Ele controla a ingestão de álcool, ou seja, ele retira os outros fatores para a hipertensão. Então, nesse momento, é possível até que a gente tenha que ajustar o medicamento que ele está tomando e até mesmo diminuir a dose, né? Já que ele corrigiu os outros fatores. Então, esse acompanhamento tem que ser realmente periódico. Não tem como você tomar o remédio e esquecer, achar que está curado. Não tem, isso não existe, né? Eu concordo plenamente. Bom, olha, eu acho que o nosso propósito foi alcançado. Eu queria que você deixasse, né, uma mensagem assim sucinta para que nós fixar o que é mais importante no tratamento da hipertensão, né? Para que eles possam não sofrer com as complicações tão terríveis quanto ocorrem com a hipertensão. Ok. Mas como a gente colocou, né, a hipertensão arterial, quanto antes você começar a tratar, maior a chance de você prevenir as grandes complicações, como a gente colocou. Não só de morte, que é o desfecho final, que é a pior coisa que pode acontecer, como a incapacitação do indivíduo, né? Lembrar o indivíduo idoso, o indivíduo idoso, logicamente, é um indivíduo de manter os eventos, seja AVC, seja infarto, que o indivíduo mais jovem, ele tem uma longa vida de hipertensão pela frente. Então, quanto antes ele começar um tratamento antihipertensivo, maior a chance dele evitar essas complicações e tentar atingir os níveis adequados de pressão, né? Desculpa, porque eu teve muita falha na internet, a internet falhou muito, né? Está tendo mesmo. Né? E a gente vai tentar melhorar isso aí, é a primeira vez que a gente faz hoje, mas o intuito não é uma coisa profissional ainda, né? E agradecer a quem assistiu e se colocar à disposição, se você me convidar novas vezes, vai ser um prazer a gente estar junto aí, tá bom?
Antes de terminar, mais um espectador, Luciano, fez uma pergunta se o uso exagerado de álcool ou vinho, no caso, na pergunta dele, se pode ser prejudicial à hipertensão. Com certeza, com certeza. Toda bebida alcoólica em excesso, né, além da questão cardíaca, de aumentar a hipertensão, vai ter todos os outros efeitos deletérios. Primeiro com a parte hepática e pancreática, né, podendo levar aos quadros de hepatite alcoólica, cirrose alcoólica, pancreatite. Lembrar que o álcool é calórico, então tomado em demasia, ele influencia diretamente no nível de glicose, no controle principalmente dos triglicerídeos, dificultando o controle do diabetes, né? Então, o álcool em excesso, além de por si só causar hipertensão, altera todo esse metabolismo que a gente acabou de falar, dificultando também o controle da hipertensão arterial. Certo? Só para não deixar de falar algum detalhezinho técnico, esse ano, até o final do ano, a nova diretriz de hipertensão arterial, ela está em andamento. Então, até o final do ano, ela deve estar pronta, a nova diretriz de hipertensão arterial. Acredito que vai vir com algumas novidades, né? Rapidamente, para não estender muito, a gente tem hoje como objetivo manter uma pressão arterial abaixo de 140 para a sistólica e 90 para a diastólica para a população em geral, né? Pacientes em estágio 2, estágio 3, que são estágios mais avançados da hipertensão arterial, ou mesmo indivíduos no estágio 1 com outros fatores de risco, a gente preconiza um nível abaixo de 130 por 80. Acho que é importante a gente, pelo menos, dar uma pincelada nessa parte dos níveis arteriais, né? E até o final do ano, a nova diretriz, que é o que o cardiologista seguia para tratar a pressão, para atingir os níveis de pressão. Então, a gente vai ter certamente novidades no final do ano com essa nova diretriz que está por vir. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu acho que nós cumprimos o papel, né, de informar o nosso cliente, tirar aquelas dúvidas de consultório que às vezes o paciente sai ainda em dúvida, né? A gente sabe que de tudo que se fala no consultório, a pessoa absorve só 30%. Então, mas acho que nosso objetivo foi cumprido. Eu quero te agradecer muito. Você fez uma exposição brilhante, né? E lembrando aos nossos pacientes e amigos que a gente nós faremos várias outras lives, né? Sempre às terças-feiras, às 19 horas. E para a semana que vem nós já teremos uma nova live com a presença do Dr. Jorge Brandão. Então, quero agradecer a todos, foi muito bom. Obrigado pela participação de todos e boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa.